volta com o Cena Pública. Hoje estamos discutindo a questão das anulações das acusações contra o ex-presidente Lula e o reflexo na política nacional e também na política local. Os nossos convidados de hoje são a professora Mariana Dionísio, que é cientista política, e o professor de Direito Constitucional, Felipe Albuquerque. Então, a gente volta aqui para continuar essa nossa discussão e no bloco passado eu já perguntava, será que vai ter que começar tudo do zero, essas prescrições, depoimentos? Será que tudo vai ser anulado a partir da ida desse processo para o Distrito Federal? Vou perguntar então, professora Mariana. Começa tudo do zero, faz de conta que nada daquilo aconteceu, nem que o presidente Lula foi preso. Aliás, ele pode pedir indenização pelo período que ficou preso? Ótima pergunta. Vou começar da última para depois ir para a primeira. Quando a gente fala em indenização é porque, assim, naturalmente, houve um grande prejuízo eleitoral, um grande prejuízo de capacidade eleitoral do ex-presidente Lula, sobretudo porque ele não pôde concorrer no último pleito. E até mesmo o apoio dele em relação aos outros incumbentes ficou deficitário, né? Acabou faltando um pouco do apoio dele na medida em que ele estava inelegível. É possível que ele venha a solicitar a indenização, mas antes de chegar nesse ponto, é preciso entender o seguinte: a anulação do ministro Fachin quanto ao processo que envolve tanto o triplex, quanto os processos que envolvem o Instituto Lula, quanto o processo que fala sobre o sítio de Atibaia, em nenhum desses casos, assim, até agora, ninguém identificou se Lula é culpado ou se é inocente. Até agora, o que aconteceu foi a identificação de possível parcialidade, né? Possível que a gente não foi decidido então, ainda. Ele foi condenado sem a gente saber se ele era culpado ou inocente, é isso? Eu vou fazer uma comparação, Carla, que eu acho que eu acredito que ela vai ser interessante também para nós e para o grande público. Imagina o seguinte, você imagina que tem dois times de futebol, um fla-flu acontecendo, tem dois times de futebol, e aí um desses times que está jogando, o juiz do time de futebol diz o seguinte: eu vou encerrar a partida porque você fez alguma coisa inapropriada no jogo. E aí eu sou péssima entendedora de elementos esportivos, mas enfim. E aí o juiz encerra a partida. Aquele time que foi excluído da partida, ele acaba indo para a segunda divisão. Ele perde premiações, ele perde a oportunidade de jogar. E aí, quando ele volta, ele sabe, então, que aquele juiz não devia estar julgando aquela partida. O que acontece? O juiz não vai declarar, e ninguém, a federação esportiva não vai declarar que um daqueles times é vencedor. Ele nem pode declarar isso. Primeiro, ele vai ter que refazer o jogo para que depois todo mundo possa jogar e aí sim se verificar quem é o vencedor ou não. Só que não dá para refazer uma eleição. Exato, exatamente. Nem dá para voltar 2, 3 anos atrás. Precisamente. Não dá para se voltar quanto ao capital eleitoral que ele acabou perdendo, que o ex-presidente acabou perdendo. Não dá para se retomar o grave problema que a polarização aconteceu no Brasil, não dá para separar as consequências da polarização. E não dá para a gente regressar ao processo no estado em que ele se encontra, porque muitas provas estão contaminadas, porque muitos autos processuais estão contaminados. Então, muito deve ser refeito. Talvez não tudo, mas o grosso do processo criminal, das demandas administrativas, o grosso do processo em ordem constitucional vai ter que ser refeito. E isso, além de atrasar bastante o curso da demanda, além de atrasar a própria, enfim, além de caracterizar um grande impasse para o Poder Judiciário brasileiro em termos de perda de tempo e novo investimento de energia e tempo, o principal prejudicado de tudo isso, claro, em termos de capital político, foi o ex-presidente Lula, mas em termos de consequências sociais foi o país. E foi o país na medida em que a gente tem hoje o maior tribunal constitucional do país que está em dúvidas, na medida em que a gente teve uma polarização política gigantesca e todos saímos perdendo com isso, na medida em que um juiz federal, assim como você colocou agora, a gente teve um japonês da federal que era alçado como herói. A gente tem um problema aqui nesse país que é a idolatria de determinados personagens, né? E isso tem uma variação, salvadores da pátria. Nós temos uma cultura de salvadores da pátria, perfeito. Que depois a gente descobre que usam tornozeleiras, né? Que não poderiam estar no local onde estavam. Precisamente. E aí, quando a gente enfrenta essas situações, esse cheque que nós encontramos agora só prejudica ainda mais tanto a imagem da gente para o Brasil como a imagem do Brasil para os outros países. E respondendo a sua pergunta, além de retomar
Teria o Lula possibilidade de indenização? O Lula já pediu indenização. Ele pediu, na verdade, até onde eu sei, o professor Felipe me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos 3 indenizações já foram solicitadas, no mínimo 3. Né? E ele solicitou ao longo do curso do processo, quando ele teve a primeira condenação, ele já solicitou essas indenizações. Só que só vai dar, Carla, para poder julgar essas indenizações quando finalmente, lembra da partida de futebol? Uhum. Quando o jogo pudesse ser realizado novamente, e aí sim pudesse descobrir quem é o campeão. Até lá, não há muito o que se fazer quanto a essas indenizações. Professor Felipe, fora o nome que ele tinha construído fora do país, né, que foi todo também colocado em xeque, né? O mundo tinha uma visão do ex-presidente Lula, que inclusive foi chamado pelo Obama de o cara, e depois o Obama se mostrou arrependido de ter dado aquela declaração diante das acusações que tinham acontecido. Mas eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa história do começar do zero, né? As prescrições, por conta da idade do próprio ex-presidente Lula, uma condenação que seria de 12 anos e 1 mês, se não me engano, né? Vai cair para 6 anos e 15 dias. O que é que pode acontecer por conta da idade dele também? Não, na verdade, não é que a condenação vai cair, né? O prazo prescricional, porque o Código Penal coloca prazos para que os processos sejam julgados ou então que seja aplicada a pena. Então, a depender da gravidade do crime, por exemplo, se um crime ele prevê uma pena de 4 a 8 anos, então a Justiça Penal ela tem um prazo para aplicar a lei penal. Se passar, sei lá, 10 anos, 12 anos, os prazos são diferenciados, vai ocorrer a prescrição. Então, por mais que a pessoa tenha praticado um ato criminoso, ela não poderá ser condenada, né? O juiz vai extinguir a punibilidade do réu. Então, no caso do ex-presidente e de outros acusados, né, possivelmente, se for feita toda uma instrução processual, etc. Tudo bem que eu não tenho esses números aqui, porque são vários processos, são várias acusações diferentes, então teria que colocar numa tabela para saber se o dele vai gerar ou não esse tipo de prescrição. Eu tenho lido que sim, e pode ocorrer a prescrição, enfim, é um descrédito para a justiça se ocorrer a extinção da punibilidade. É ruim também pelo acusado, porque um acusado, ele queria, pelo menos alguns, né? Alguns querem ser declarados inocentes, então, e outros querem se livrar através desse mecanismo de prescrição, que eu acho que é o mais comum no processo penal, né? Então, para o presidente Lula, seria de muita importância o processo dele ser julgado improcedente, ele ser absolvido por falta de provas. Eu acho que para ele, do ponto de vista político, seria a melhor decisão, e não uma decisão que venha reconhecer a prescrição, que aí o sistema de justiça vai cair em descrédito, vão dizer que nunca ele irá provar uma inocência dele, então é bem complicado isso, né? Eu acho que ele sempre deixou isso muito claro, que ele queria um julgamento justo, né? Ele pediu muito isso, então talvez do ponto de vista que ele apontou, também ninguém sabe se isso é mais uma discussão política do que uma discussão técnica, mas é que ele queria um novo julgamento. Agora, do ponto de vista de indenização, o ex-presidente colocou, sim, eu me lembro que tem ação contra promotor, tem contra o Dallagnol, né? São ações, algumas dessas ações, inclusive, já foram julgadas em primeira instância, né? Então, assim, o tempo que ele ficou na prisão, eu desconheço a ação ainda nesse sentido. Possivelmente, ela vai ser ajuizada, né? Após o trânsito em julgado dessa decisão, desse habeas corpus. Não sei se é interessante para ele em razão da idade, mas é mais para o capital político também, né? Um capital político que pode ser angariado. É muito difícil você pensar, depois de tantos anos, que uma indenização ela vai trazer algum tipo de reparação, né? Reparação para aquilo que ele sofreu, né? No caso, se ele, enfim, se tudo for confirmado por falta de provas, por parcialidade, dentre outras questões. Agora vamos à questão que está girando também em torno dessa decisão judicial, que é a questão política, né?
como é que fica a partir de agora a corrida presidencial, né? O páreo parecia estar definido entre, principalmente, candidatos de direita, né? Com a esquerda e o centrão, meio a centro-esquerda, centro-direita, ali correndo meio que por fora. E aí, como é que fica, então, por exemplo, a situação de Ciro, o do próprio Haddad, que tinha sido indicado semana passada como o possível candidato do PT, do João Dória, né, do Mandetta, que possivelmente por conta da atuação dele no início dessa pandemia já viria como um candidato a vice ou mesmo a presidência. E o próprio Arthur Lira, que é o presidente do Congresso, né, comentou que o presidente podia até ficar livre, né? Mas a gente pode ter aí uma enxurrada de medidas populistas, né? O auxílio emergencial, auxílio para isso, diminuição de valores nos preços de determinados produtos como gasolina, combustível, de um modo geral, o gás de cozinha, para que a corrida presidencial comece a ficar mais para um lado do que do outro? Professora. Acontece o seguinte, todas as perguntas aqui são tão importantes e a gente fica sem saber por onde começar, porque todas elas são extremamente necessárias. Não se dissocia cenário político de cenário econômico, ponto. Esse é o primeiro aspecto. A gente ontem, depois da notícia, às 4 horas da tarde, o Ibovespa teve uma oscilação de 4% de queda na Bolsa. O dólar subiu. O dólar subiu. Nunca se viu, e aí eu vou parafrasear o ex-presidente, que a gente está tocando nele hoje, nunca na história desse país se viu um crescimento tão exorbitante do dólar, R$ 5,88, né? Isso é inaceitável. Mas o mesmo aconteceu quando o presidente Jair Bolsonaro mexeu e falou sobre a Petrobras, que ia mexer na Petrobras e nos preços, né? Então, isso também fez uma reviravolta no mercado. Isso pesa muito. E piorou com a situação, porque assim, quando a gente tem essa oscilação da Bolsa aliada a falta de funcionamento político, a falta de estabilidade política, principalmente, a falta de estabilidade das decisões sobre algumas instituições. Isso pesa muito politicamente, isso pesa muito nos nossos investimentos, enfim. O mercado não pode ser excluído da participação política. A gente tem, ao mesmo tempo, dentro desse cenário, uma pandemia que assolou economicamente o país. A gente tem, no mesmo cenário, uma PEC da imunidade, impunidade, enfim, PEC o jogo de palavras é proposital. Impunidade. E o jogo, isso é absolutamente proposital. A gente tem essa PEC, essa proposta de emenda constitucional. A gente tem, ao mesmo tempo, dentro desse cenário, a gente tem uma direita errática com um chefe do Executivo Nacional desrespeitado pelo cenário internacional, mas dentro do páreo da política nacional. Isso a gente não pode esquecer. Ele está dentro do páreo porque ele tem um rol de apoiadores muito forte. Isso a gente verificou nas últimas eleições municipais. Nas últimas eleições a gente viu o ex-presidente Lula, ele demonstrou explicitamente o apoio dele a 8 candidatos. O presidente Bolsonaro sinalizou o apoio dele a 4 outros candidatos e nenhum deles liderou as pesquisas de intenção de voto. Aí, nesse contexto, o Centrão imaginou, bom, então agora é a nossa hora, né? O Centrão se imagina como um forte candidato. Mas, nas pesquisas mais recentes do Datafolha, do Atlas Político, de todos os sistemas de pesquisa eleitoral, ainda assim, se a gente for comparar os possíveis nomes, vou colocar, se fosse nessa corrida, o ex-presidente Lula, Bolsonaro, uma tentativa de reeleição, Haddad, acho que vou descartar o Haddad. Acho que o Haddad, depois dessa reviravolta, não temos grandes chances para ele. Se a gente colocar o João Dória, o próprio Mandetta, esses nomes, Ciro Gomes, dentro desses nomes, ainda assim, a gente ainda não tem uma resolução para quem seria o mais forte, mas Lula e Bolsonaro polarizariam. E aí, Carla, vem a maior reflexão de todas. Qual foi o impacto dessa anulação pelo STF para o sistema político? Primeiro, dentro dos bastidores da política. A decisão do ministro Fachin, ela foi muito boa para o ex-presidente Lula, uma vez que foi reparada uma injustiça processual, não dá para dizer se ele é culpado ou inocente ainda, mas uma injustiça processual foi reparada. Mas foi excelente para o ex-ministro Moro, na medida em que até agora se fala muito menos da situação de parcialidade do que sobre as circunstâncias do ex-presidente. A gente não pode esquecer que ele também era um nome. Ele também é um nome para a presidência. Além dele, o Luciano Huck. Exatamente, porque são os outliers, né? São as pessoas que não estavam no cenário político, mas que entram e acabam, enfim, e o discurso
é muito conquistador, o discurso é muito envolvente para grande parte da população. E dentro desse contexto, talvez tenha sido um cenário excelente para o atual presidente, porque tudo que o atual presidente precisa é de um país cada vez mais polarizado. Então, se a gente tem o maior nome até hoje do Partido dos Trabalhadores concorrendo com ele, ele consegue voltar ao sistema midiático de polarização. E, claro, né, o Centrão vai perceber que precisa se reconfigurar, os próprios partidos de esquerda vão precisar se reconfigurar, porque a direita está muito forte, sobretudo a extrema-direita desse país está bastante forte. Pois é, essa questão que eu quero colocar para o professor Felipe, porque a rejeição ao PT, né, foi o que deu esse resultado aí favorável ao atual presidente, né? Então as pessoas queriam votar em qualquer outra pessoa, menos em alguém ligado ao PT, né? Essa rejeição. Aí ontem mesmo, depois que foi anunciada aí a anulação, o deputado federal Paulo Pimenta e o ex-deputado e ex-presidente da OAB, Vadir Damos, lançaram uma chapa composta por Lula e pelo Flávio Dino, governador Flávio Dino, ou seja, uma chapa pura do PT. Acha possível, professor, acha viável uma chapa pura do PT? Será que não, diante dessa polarização, a gente não vai ter aí, pelo menos com chavos, algumas situações que possam levar a uma união contra a ala Bolsonaro, para se ter uma possível luta entre direita e esquerda? Ou será que teremos só direita versus direita na próxima eleição? O que é que se traça a partir de agora, nesse cenário? Sim, é muito Colocando difícil uma bola fazer de cristal na sua frente. É difícil porque o impacto dessa decisão do Supremo, se você pensar assim, hoje a gente tem um cenário super favorável ao ex-presidente Lula, isso é fato, né? Mas como colocou a doutora Mariana, né? A questão econômica, ela é uma questão preponderante e se você olhar com calma a pesquisa, tem que verificar também não só as rejeições que foram tocadas aqui, mas votos de evangélicos, militares, policiais, quem completou 18, entre 16 e 18 anos, assim, o jovem também, que não acompanhou esse processo de impeachment, então são milhares de eleitores, então são vários contextos para serem traçados. Então, aí é uma questão daquele candidato, aquele conjunto de candidatos que vão conseguir enxergar o discurso popular, o que é que você está querendo, o que é que você está buscando. Eu acho que vai muito também por aí. Essa questão de coalizão também é difícil falar agora. Não há, pode ser que seja uma chapa pura do PT, acho difícil. O PT vai precisar se unir com outros partidos, então dificilmente ele vai fazer uma chapa pura. Ninguém sabe até que ponto vai ocorrer essa unificação entre PT e PDT, por exemplo, que era uma que estava sendo ensaiada, né? Até agora, o PDT tem apostado em tentar quebrar essa polarização, que é muito difícil, né? Houve, por muitos anos, uma polarização PT-PSDB, e depois o Bolsonaro teve ele teve um êxito muito forte em colocar o seu nome, e hoje em dia essa polarização PT-PSDB ela nem existe. Não acho que o Dória tenha força para trazê-la, né, para uma eleição presidencial. O nome Dória ainda não sei se ele tem tanto peso como outros candidatos do PSDB há 5, 10 anos atrás, como a Aécio tinha, dentre outros. Então é muito difícil fazer um prognóstico. Mesmo sendo garoto propaganda da vacina? Mesmo assim, eu acho difícil, porque essa questão da vacinação, ela trouxe vários protagonistas, Mandetta, né? E também as pessoas, quando chegar a vacinação, quando o governo federal conseguir, né, um número considerável de vacinas, pode até ser que o presidente Bolsonaro mude o discurso, pode até ser, e consiga trazer o capital político da vacinação. É muito complicado a gente traçar a estratégia a partir do que está acontecendo no momento. Então, quando for em meados, sei lá, de fevereiro, março do próximo ano, a gente vai ter isso com mais clareza. A economia se restabelecendo, a pandemia, espero eu, né, sendo contornada. Aí a gente, talvez,
o entendimento de divergências políticas entre alguns candidatos, isso tudo vai mostrar qual é o candidato da Faria Lima, se eles vão apoiar um candidato de esquerda, vão apoiar o presidente Bolsonaro, ou então um candidato que, enfim, que não esteja dentro do processo político. É difícil, muito complicado, é sempre complexo o cenário político. Mais complexo ainda com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Porque aí estava bem encaminhado o nome do radar e agora ele está praticamente descartado. Nenhum dos dois me falou sobre uma questão que eu perguntei, que foi sobre as medidas populistas, né? Aqui no país a gente sempre tem algumas medidas, né? Principalmente para a área, a turma que sofre mais vulnerabilidades com relação a isso, que são as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm renda, né? Então, a gente tem um ano caótico, um ano com muitos desempregos, um ano com pandemia, um ano em que falta vacina. E aí, será que a vacina vai virar uma moeda de troca? O auxílio emergencial vai virar uma moeda de troca? A questão do preço dos combustíveis e do gás de cozinha vai virar uma moeda de troca? Eu queria, começando aqui com o professor, então, dessa vez, para inverter um pouquinho a ordem, né? Professor, vamos ter mais uma vez moedas de troca, como tivemos em outras eleições? Provavelmente sim, né? Mas a gente vai ter que esperar 2022? Sempre temos, né? Inclusive esse auxílio também foi prorrogado ao máximo pelo governo federal para tentar lastecer os efeitos políticos do auxílio, né? Então ele era para estar sendo pago desde janeiro, fevereiro, né? E estão colocando isso para o fim desse mês de março, então querem ao máximo lastecer os efeitos do auxílio. Agora o governo federal, com queda de arrecadação, sempre também vai encontrar certas dificuldades para ter mais medidas populistas, como em outros governos. Mas um governante ele tem muito ao seu dispor, né? E soube trabalhar isso muito bem com o Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro trabalhou muito bem na eleição da Câmara e do Senado, então ele tem demonstrado com a sua equipe essa habilidade política, então, logicamente, ele vai se utilizar do capital e das ferramentas que tem para adotar medidas populistas em 2022. Nesse ano, vai ser o mínimo, que é o auxílio emergencial. Queda do preço do combustível, etc., eu acho difícil, né? Essa medida de isenção de impostos federais no diesel talvez seja para controlar a greve dos caminhoneiros, uma medida mais pontual, mais geral, acho que vai ficar meio que limitada ao auxílio e à questão da vacina. A vacina, quando o governo federal conseguir se encontrar com a compra da vacina e com a distribuição, pode até ser que o presidente ou ele delegue ou ele caia para dizer que está dando a vacina para a população ou que está sendo, enfim, conduzir essa questão da pandemia. Professora Mariana, eu vou pedir uma resposta rápida, porque o nosso tempinho está quase acabando. Só pode ser, nesse caso vai ter que ser rápida. Carla, o capital eleitoral brasileiro, ele depende das políticas populistas, está no DNA do cenário político partidário brasileiro, isso não tem como sair do sangue dos políticos aqui no Brasil. E sim, com toda certeza, a vacina vai ser utilizada como moeda de troca, assim como o auxílio emergencial, assim como o propositado endividamento das pessoas a partir do auxílio emergencial, assim como o momento em que o auxílio emergencial chega, propositadamente, depois de muito custo, propositadamente, assim como, de repente, como num passe de mágica, nós não temos recursos para isso, mas, de repente, não mais do que de repente, a gente consegue uma isenção fiscal, um aumento de receita, uma cobertura de despesas, inadvertidamente, só para poder compor essa necessidade que vira político-partidária. Quando se fala que a vacina não pode ter partido, né, que é um discurso que a gente ouviu muito recentemente, que a vacina não pode ter partido, tudo nesse país acaba tendo partido. Tudo nesse país, sobretudo nas vésperas de uma eleição. Então, sem dúvidas, mais uma vez o cenário vai se repetir e nós vamos ver discursos populistas, popularescos e com pouca efetividade no cenário social brasileiro. Olha, é uma discussão que ainda vai ter muita coisa para rolar, né? Tem muitos desdobramentos. A gente viu aí que tem esse julgamento do ex-juiz Sérgio Moro, a própria questão do Lula, a própria questão também eleitoral que vai se desenrolar.
como esse cenário vai se manifestar, mas a gente infelizmente não tem tempo e eu gostaria de agradecer aos nossos convidados de hoje, professora Mariana Dionísio, cientista política, professor Felipe Albuquerque, que é professor de Direito Constitucional, que nos ajudou a explicar para você que está em casa com a cabeça cheia de informações e que não estava entendendo muito direitinho. Então, a gente espera ter clareado um pouco as suas ideias. Agradeço aos nossos convidados, agradeço a você que está nos acompanhando. Não esqueça, você pode acompanhar a reprise e a íntegra dessa entrevista vai ficar à sua disposição no YouTube da TV Ceará. Um bom descanso e até a próxima terça-feira com mais um Cena Pública inédito, às 10 horas da noite. Até breve, até a próxima.